Olá pessoal, dando continuidade à disciplina Sistemas Web do curso de Licenciatura em Computação. Essa disciplina que está sendo dada, como o professor Mário mesmo falou, em conjunto, né? Uma vez que esse material que está sendo usado na disciplina, ele é um material que a gente já vem usando no nosso laboratório, aqui na Universidade Federal do Maranhão, para a formação dos nossos alunos. Bom, nessa aula de hoje, a gente vai tratar sobre os processos de desenvolvimento de websites ou dos sistemas web, uma vez que a gente está trabalhando com a parte de desenvolvimento de sistemas web, né? Onde serão apresentadas etapas, algumas atividades dentro dessas etapas e as ferramentas. Inicialmente, eu vou estar mostrando um conjunto de processos que já estão, de uma certa forma, consolidadas no mercado de desenvolvimento, tá? E a gente vai adotar uma delas. Bom, então, para que serve um processo de desenvolvimento de websites ou de web sistemas, né? Ele, na verdade, o processo ele vai descrever as fases e as atividades necessárias para a criação desses websites e web sistemas. Eu, particularmente, dou bastante valor a ela, porque é muito comum a gente, quando quer começar a desenvolver, aprender uma linguagem de programação, a gente já querer partir para a parte de desenvolvimento propriamente dito, de codificação. E o que a gente percebe é que a gente precisa de um planejamento, precisa de uma organização de ideias antes, até para evitar um certo retrabalho, tá? Então, conhecer o processo, cada uma das fases, e até escolher e definir um próprio processo que funcione bem para você é de suma importância, tá? Até para evitar esse tipo de retrabalho. Pois bem, vamos começar logo aqui por vamos dizer assim, um bem poderoso, né? Esse processo ele foi desenvolvido por John Furness lá em 2011. Aqui tem um link para esse processo na versão em inglês. Ele disponibilizou em vários idiomas, tá? Então, basicamente, o que a gente percebe aqui no processo proposto por ele, tá? Ele é um processo onde ele mostra bem a figura dos dois atores importantes, que é o designer e o cliente, tá? Então, a gente aqui no papel de design, tá? Então, eu tenho aqui a interação semana por semana, sugestão dele, né? Onde eu tenho as fases e algumas atividades para a gente fazer. Então, o que a gente tem? Por exemplo, a gente tem aqui uma reunião inicial entre o cliente e o design, onde será feito, a partir dessa reunião, o levantamento de requisitos pelo design, onde ele vai, através da conversa que ele teve com o cliente, ele vai listar as funcionalidades do sistema, o que o cliente precisa para esse desenvolvimento. Após isso, o cliente ele vai dar o feedback sobre o levantamento, né, para saber se era isso mesmo que ele estava esperando. Aí o design, por sua vez, vai fazer uma pesquisa a respeito. A gente vai já falar também desses detalhes dessas pesquisas. Faz um esboço de um site. O cliente revisa. Então, a gente percebe que tem aqui uma interação constante entre o design e o cliente, tá? Para poder chegar até o lançamento propriamente dito do website ou do web system, web system, né? Do sistema web. Então, a gente tem aqui essas bolinhas, são as fases, onde eu tenho um contato inicial de cinza, planejamento, conteúdo, design, desenvolvimento. Então, a parte de codificação mesmo, aqui ó, o código, é aqui nessa parte azul. E como eu falei, é algo que a gente já anseia. Quem gosta de programar, né, principalmente, já quer chegar aqui e acaba negligenciando essas outras etapas, o que é um erro. Então, só dando uma revisão aqui, a gente não vai entrar em cada detalhe dele, como eu falei, ele é um processo bem completo e para a gente acaba sendo não vou dizer um desperdício, mas bastante etapas que a gente não precisa se preocupar agora. Lembrando, esse é um processo muito usado por empresas, né? Tanto empresas de design quanto empresas de desenvolvimento de software. É algo muito parecido com o que está aqui. Então, tem os milestones, que são os marcos, né? Então, tem uma reunião inicial de marco do projeto, levantamento de requisitos, criação do wireframes. Então, todos esses pontinhos aqui são os marcos.
as bolinhas menores têm um envolvimento menor, bolinha maior, um envolvimento maior. Então, assim, a gente consegue perceber também a importância de cada um desses marcos dentro do processo. Se ela está com uma letra bem grande, por exemplo, o layout da página principal é algo bem bem importante, em detrimento, por exemplo, da estrutura do conteúdo, tá? Então, esse é um processo, como eu mencionei, um processo bem grande, a gente não vai tratar exclusivamente dele, mas eu deixei no fim, lá nos slides, um vídeo, sugestão para que vocês assistam, né? Um vídeo do YouTube mostrando não só as fases, mas mostrando também sugestões de ferramentas que podem ser usadas em cada uma dessas fases. Bom, outro processo bem legal que eu encontrei vasculhando um pouco aí pela internet, ele é de uma empresa de criação de sites, né? Na verdade, ele está descrevendo como é que é feita a interação entre eles e os clientes, até sair o sistema e o layout e o site no ar, né? Então, tem sempre essa conversa inicial, que aqui depois a gente vai ver que não necessariamente precisa todos estarem sentados a uma mesa, né? Pode ser uma entrevista virtual. Enfim, tem essa reunião, vai ter uma pesquisa de mercado, essa pesquisa de mercado no outro também ela é mostrada, bem aqui onde tem a pesquisa, ele trata da mesma coisa, tem uma pesquisa de mercado, desenvolvimento do mapa do site, montar os protótipos de tela, criação de layout, enfim, é uma série de etapas que vão sendo seguidas até ter o site ou sistema propriamente dito. Lembrando, eu estou mostrando alguns processos, não necessariamente é esse que a gente vai estar adotando, tá bom? Bom, outro terceiro, também de uma agência, tá? A gente vai perceber a partir, não, até do outro a gente já percebia que muitos tem muitas similaridades entre eles, né? Por exemplo, aqui, ó, lá, nesse outro ele fala da reunião e do levantamento de um briefing, a gente vai já falar o que é esse briefing, tá? O briefing nada mais é de um detalhamento por parte do cliente sobre dúvidas iniciais que o desenvolvedor vai ter, o desenvolvedor ou o designer, né? Já para poder ir melhorando a coleta de requisitos dele, tá certo? Então, tem a parte do atendimento, que é aquela reunião, tem a parte de criação, programação, organização do conteúdo, que implica em revisão de textos, documentos, enfim. Até chegar na programação e disponibilização do conteúdo, depois da aprovação do cliente, né? Disponibilização do conteúdo propriamente dito. Vocês podem estar acessando esses processos através dos links que eu deixei aqui nos slides. Mas o que a gente vai adotar aqui nessa nossa disciplina, né? Um processo bem interessante que eu encontrei, também de uma agência, como eu mencionei, esses processos eles são usados constantemente aí, no mercado, e é importante que vocês conheçam pelo menos um deles para poder ver se funciona para vocês. É algo que funciona bem para mim, porque, como eu falei, é algo bem natural, né? Primeiro a gente vai aqui, ó, eu vou entender o problema. Esse entendimento do problema, a gente vai já tratar de fase por fase dele. O entendimento do problema é o saber do meu cliente o que é que ele precisa, né? A partir dessa ideia que a gente tem, eu vou planejar uma solução para ele. Depois eu vou fazer uma criação, um desenho, ainda é um protótipo, um desenho ainda não programado, né? Mas já pode ter alguma certa interação aqui. Aí eu parto, de fato, para o desenvolvimento, para a codificação. Como eu mencionei, era algo que me deixava bastante ansiosa em chegar nessa fase. E por muitas vezes, a gente percebe que quando a gente chega aqui, sem ter passado por essas fases muito bem, a gente tem um certo desperdício, porque a gente acabou não planejando bem e o retrabalho acaba sendo muito grande. Então, vou até mostrar aqui para vocês minha área de trabalho. E tem um papel de parede que eu gosto muito, e eu sempre, todos os computadores que eu utilizo, seja daqui de casa ou até mesmo lá da universidade, eu boto esse papel de parede. Por quê? Ele diz o quê? Ó? Think twice, code once. Pense duas vezes e codifique uma. Ele está acentuando a necessidade da gente, de fato, pensar, planejar. Para quê? Para eu não precisar codificar 2, 3 vezes, 4, ou seja, evitando que eu tenha, de fato, esse retrabalho. Então, é algo do meu dia a dia que eu me policio bastante para eu não partir direto para a parte de desenvolvimento, tá certo?
Bom, então vamos para a etapa 1, que é a parte de entendimento, né, onde eu preciso entender. Nessa fase, a gente precisa entender a necessidade do cliente para a qual a gente está construindo o website, né? Tem algumas atividades principais, que é aquela reunião com o cliente. Eu tenho ainda uma discussão do briefing, a gente vai já falar do briefing, né? Uma discussão do briefing por quê? Porque pode ser que eu já tenha passado esse briefing anteriormente na verdade, um questionário para o cliente, ele vai responder, vai passar para mim com uma certa antecedência, e a gente nessa reunião vai discutir alguns pontos que não ficaram claros. É também onde a gente faz uma coleta de informação e de materiais gráficos. Por exemplo, se eu estou trabalhando com um cliente que já tem uma logomarca, um slogan, alguma coisa, é nessa fase que eu vou pegar. Até mesmo se, por exemplo, se ele tem uma logomarca que ele não gosta tanto, é o momento da gente propor, seja feito pela própria equipe que está desenvolvendo, a equipe você, ou se você tiver mais gente trabalhando com você, ou até mesmo terceirizar esse serviço, tá certo? Bom, então vamos falar um pouquinho do briefing, né? O briefing, ele tem a intenção de entender essa necessidade do cliente, né? Ela é essencial para garantir o alinhamento de expectativas com o potencial cliente, ou seja, para quem você vai estar trabalhando, e para definir corretamente o escopo do projeto. Essa figurinha aqui também é bem legal, que ele acentua bastante os pontos principais do briefing, né? Questão de orçamento, é feito um brainstorm, os materiais que vão ser utilizados, quem é o público-alvo, quais são os objetivos. Então, tem uma série de elementos aqui que podem ser coletados durante esse briefing para poder esclarecer qual o objetivo principal do que você está desenvolvendo, tá? Então, ele vai consistir na obtenção de um conjunto de informações ou uma coleta de dados passadas em uma reunião para o desenvolvimento desse projeto. Bom, então, como fazer? O briefing, ele pode ser feito presencialmente, através de formulários online ou por e-mail. No momento que a gente está passando agora, né, um momento bastante atípico, né, a gente está passando aí por uma pandemia, e o presencial provavelmente não vai ser possível, tá? Então, como a gente também já poderia estar trabalhando através de formulários online ou até mesmo por e-mail, até mesmo essa reunião de discussão, não necessariamente ela precisa ser presencial, então a gente percebe mais ainda a importância da gente ter um briefing bem feito, tá? Então, porque a gente vai cada vez menos tendo esses encontros presenciais. Bom, ele pode ser feito antes ou durante a primeira reunião com o cliente. Ou até o melhor que seja feito antes, né, para dar tempo de você olhar, ler, revisar e tirar somente as dúvidas durante a reunião. Bom, ele consiste basicamente em responder um conjunto de perguntas a fim de obter informações necessárias para realizar o desenvolvimento. Bom, ele informa sobre o mercado, por exemplo, qual o setor de atuação da empresa, por exemplo, se é o setor de alimentação, farmacêutica, informática, quais os produtos ou serviços oferecidos, quais os principais concorrentes. Então, são esse tipo de perguntas. É também onde pergunta se tem uma logomarca, se sim, se ele pode disponibilizar, se a empresa tem um slogan, qual é o slogan, se tem missão, valores, quais são, quem é o público-alvo. É nesse briefing que vai ter todas essas informações, tá certo? Antes de planejar aqui a parte 2, eu disponibilizei lá no final dos slides, volta aqui, briefing, um link com alguns modelos, tá? Tem aqui esses 2 modelos e tem ainda também um detalhamento do que seria esse briefing, né? Tem esses 3 links lá. Bom, neles ele fala a questão do tipo de negócio, são links bem interessantes. Acho que lá no final desse, tem um formulário, o exemplo de um briefing, tá? O endereço de e-mail, qual tipo de site pretende desenvolver, é uma landing page, é uma venda online, esse tipo de coisa é bem interessante. E aqui você vai passando. Isso é um exemplo, um modelo de briefing, vocês podem estar se baseando nele para desenvolver o de vocês, tá? Tem esse outro, acho que ele disponibiliza aqui no final, um download de modelo, então é algo para vocês darem uma olhada posteriormente, tá certo? Daqui a pouco eu volto aqui para outros links que eu disponibilizei.
Bom, então continuando na nossa apresentação, então essa é a primeira etapa. Quando finalizando essa etapa, eu já tenho o conhecimento suficiente para eu, de fato, fazer o levantamento dos requisitos e fazer o planejamento desse website ou desse sistema. Obviamente que depois vai passar por revisão, tá? Então, vamos para a etapa 2, de planejar. Bom, é nessa etapa que é feita a preparação, organização e a estruturação do produto ou do serviço que você está oferecendo. Tá? Principais atividades é aquela pesquisa de mercado, de concorrências, tendências, elaborar uma proposta com um cronograma e com custo e estruturar o website. É importante fazer isso porque quando você simplesmente, eu faço por tanto, em tanto tempo. Quando você mostra a estrutura, o wireframe, aí fica mais visível para o cliente dizer se o cronograma ou o custo está adequado, né? Uma maneira, embora ainda não implementada, dele saber, dele visualizar o que você de fato imaginou para poder resolver o problema que ele precisa, tá bom? Então, vamos falar dos wireframes, certo? O wireframe de um website, ele é conhecido como um esquemático das páginas, ou também chamado de blueprint de telas. Ele é um guia visual que vai representar o esqueleto do website, para dar aquela ideia para o cliente do que vai ser desenvolvido, né? E também para esclarecer para o desenvolvedor, posteriormente, quando ele precisar converter essas telas no produto propriamente dito. Então, ele é de suma importância. Então, aqui eu deixei algumas ferramentas, algumas que eu uso realmente no dia a dia, essas duas primeiras principalmente, né? Essa tela aqui, ó, é a tela do Balsamiq, que eu deixei os links também, ó, o Balsamiq, o Draw.io é excelente, não só para wireframes, mas para fluxo, também muito bom para sitemaps, muito excelente essa ferramenta aqui. Então, esse aqui do Balsamiq, ele dá uma série de elementos, por exemplo, botões, layouts, que você vai montando esse visual para dar aquela ideia, né? Eu vou precisar de alguns campos, deixa eu incluir nos campos, é assim que ele funciona, tá bom? Só mostrar ele aqui rapidinho. Esse aqui, ó, é o projeto que a gente vai estar desenvolvendo lá no final da disciplina. Durante a disciplina, a gente desenvolve todas essas telas, tá? É um sistema que a gente vai fazer desde o desenho até o desenvolvimento dela final, passo a passo. Então, eu tenho aqui uma tela inicial, tenho uma tela de localizar. Então, aqui, ó, eu vou selecionando e arrastando os elementos para dentro da minha tela, para eu poder planejar. Lembrando que essa parte de wireframes, ela é feita no planejamento, tá bom? Para esclarecer as ideias. Tá bom? Então, eu deixo aqui alguns links para vocês darem uma olhada em outras ferramentas, saber o que funciona para vocês ou não. Vocês também vão precisar fazer o wireframes do projeto final. Bom, e a etapa de criação? Ainda não chegou a parte de desenvolvimento, é a parte de criação, tá? É nessa etapa em que a gente vai elaborar opções de layout, tá? Porque o cliente ele também ele vai validar esses layouts baseados no wireframes, tá? É onde a gente cria um protótipo, onde a gente vai selecionar fotos, que poderia, por exemplo, a produção, se fosse o caso de uma logomarca, né? Por isso que a gente pode selecionar ou terceirizar a produção, criar banners. Então, é nesse momento que a gente vai estar trabalhando essa parte de criação. Duas ferramentas que são bastante utilizadas nessa parte de layout e design é o Photoshop, que muitos devem conhecer, né? Principalmente para edição de imagens, e o Illustrator, que também é da Adobe, e ele serve para trabalhos com imagens vetoriais. Bom, outras ferramentas para a parte de prototipação, né, para criar protótipos da ferramenta, porque é importante a gente mostrar para o usuário algo que já fique ainda mais próximo do que vai ser o produto final. Então, tem uma ferramenta principal que eu gosto bastante, que é a Ashure. Ela tem licenças grátis para estudantes, tá? Vocês podem acessar ela aqui através desse link, e a partir dela vocês vão, da mesma maneira, arrastando elementos, muito parecido com o dos wireframes, contudo você pode incluir imagens reais, tá? Eu vou pegar as imagens que eu selecionei anteriormente, eu vou estar colocando na posição correta,
para ter aquela visão real para o cliente como é que vai ficar. Lembrando, ela ainda não está codificada, é só um protótipo. Essas duas também muito boas, Sprat e InVision. Tenho ainda uma parte de seleção de imagens, eu deixei aqui alguns links, esse eu vou até abrir aqui os links para vocês, porque é interessante quando a gente está trabalhando com a parte de criação, usar imagens reais, né? Então, alguns sites disponibilizam imagens gratuitamente, tá? Algumas vocês precisam citar, dizer que foi retirado de tal site, mas na maioria delas não precisa. Por exemplo, aqui na parte de imagem, deixa eu abrir esses quatro sites aqui. Essa daqui, por exemplo, o Pexels, eu uso bastante, por exemplo, eu estou trabalhando com ferramentas educacionais. Se eu quero um classroom, né, que é uma sala de aula, então eu seleciono aqui, ele já aqui é o baixe grátis, eu uso a imagem, lembrando, vocês têm que dar uma olhada na questão de licença de uso, se é permitido, se precisa citar, se não precisa. Então, é interessante que vocês visualizem isso, tá bom? Tem essa outra aqui, muito parecida com a Pexels. Da mesma maneira, você vai fazer a localização de um termo específico. Vou botar até o mesmo termo para a gente ver se ele traz algo bem similar. Isso aqui tá legal também para usar. Tá certo? Então, vocês podem estar visualizando isso. Essa daqui é o para ícones. Ele disponibiliza pacotes, alguns são gratuitos. E ele fala também dos planos, né? Então, prestem atenção para vocês não assinarem nada se vocês realmente não quiserem, tá? E o que é interessante, por exemplo, aqui, ó, ele disponibiliza links, ícones gratuitamente. Por exemplo, a gente está passando pela pandemia do coronavírus, né? Então, aqui, ó, tem um conjunto de elementos que poderiam ser usados gratuitamente. Então, são imagens, provavelmente em formato PNG, que vocês poderiam estar utilizando, tá certo? Vocês podem até pensar em algo do tipo para o projeto final de vocês, tá? Acho que seria interessante. Ainda mais que já tem um conjunto de ícones gratuitos aí, ia ficar bem bonito, né? Bom, e um outro que eu gosto muito, 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 eu usava bastante nas minhas apresentações, que é o FreePic. Mas o FreePic, ele sempre exige que você coloque, ó, o nome do design, ou então, quando você vai fazer o download, por exemplo, vou botar aqui free download, ele, ó, para copiar. Você copia o que ele deu e você, quando estiver usando, cancelar que eu não preciso dessas imagens, quando você estiver usando as imagens, você atribui de onde você pegou, tá? Por exemplo, eu copiei, aí ele vai dizer aqui, ó, mockup PSD criado por FreePic, tá bom? Então, só se vocês forem utilizar. Então, bastante interessante esses links. Para os links na etapa de criação, vocês vão estar precisando ocasionalmente de ícones, de imagens, e é interessante que vocês utilizem os que forem grátis, né? Deem uma olhada nessa lista também. Bom, aí vem para a parte legal, para a parte de desenvolvimento, né? Aquela parte que a gente tanto ansiava por fazer. E a gente vai estar trabalhando bastante nessa parte de desenvolvimento ao longo da disciplina, ainda mais que a disciplina é chamada de desenvolvimento web, tá? Então, é aqui onde eu vou estar, de fato, usando as minhas linguagens, seja o PHP, seja o HTML, C++, JavaScript, ou seja, fazendo Python, a gente vai estar usando Python, tá? Porque é algo que já está bem do cotidiano de vocês. Vocês já fizeram disciplinas de Python, a gente vai estar usando o Python para desenvolvimento web. Bom, então as principais atividades dessa etapa de desenvolvimento é transformar o layout, aquelas imagens que foram criadas na etapa de criação e foram aprovadas, em uma linguagem web, uma linguagem de programação. A gente vai adicionar funcionalidades em links, desenvolver e instalar módulos, preparar tecnicamente o site para indexação, né, para o ranqueamento lá do Google, por exemplo, e testar os sites em diversos navegadores. Basicamente é isso que a gente vai estar fazendo. Para isso, vocês precisam inicialmente de um bom editor de texto. Eu recomendo esses 4. Os 2 principalmente eu uso diariamente, que é o Visual Studio Code e o Atom, mas esses 2 também são muito bons. Interessante que todos eles vocês podem estar incluindo plugins,
tá? O que são esses plugins? São algo para facilitar a vida de vocês. Dois que eu recomendo bastante. Dois plugins são o Emmet e o Live Server. Vou até abrir aqui o Visual Studio Code, só para a gente lembrar, só para eu mostrar essa funcionalidade para vocês, tá? Eu tenho aqui, deixa eu ver, não é, vou fechar, vou abrir aqui abrir recente, aqui. Bom, tem aqui a aula 3, vou criar um arquivo, por exemplo, index.html, tudo minúsculo, index.html. Inicialmente ela está vazia, tá? E agora o Visual Studio Code ele já vem com esses dois plugins que eu sugeri, que é o Emmet e o Live Server. Bom, o que o Emmet faz? Ele vai me dar rapidez no desenvolvimento. Por exemplo, quando a gente vai ver, quando a gente estiver trabalhando com HTML, a gente vai ter uma tecla HTML, uma para abrir, outra para fechar. Dentro do HTML, a gente vai ter uma tecla head. Depois vai ter uma tag chamada body, que é o corpo da de vocês, é o corpo da página web, e aqui que é o conteúdo. Por exemplo, eu vou botar aqui um H1. Não se preocupe que a gente vai já estar vendo cada um deles, tá? Então, eu escrevi aqui eu não coloquei nada, deveria ter um monte de outras coisas, mas uma vez que eu criei uma página, eu vou usar, ainda não usei o Emmet, eu só mostrei uma página criada se eu fosse criar sem o Emmet. E eu tenho a opção do Live Server. Vou aqui Open com o Live Server. Quando eu faço isso, ele vai abrir uma telinha aqui, que eu vou até colocar ela aqui de lado. E essa daqui eu vou colocar aqui na outra aba. Então, tudo que eu colocar, ó, ele vai aparecer desse lado. Quem está fazendo isso, ó, conteúdo, salvei, ele já alterou aqui sem eu precisar recarregar a página. Isso é o Live Server. Então, é muito útil. Então, por exemplo, se eu tenho um parágrafo e eu vou escrever um monte de coisa aqui, ó. Aliás, eu vou... estou escrevendo. Salvei, ele já aparece aqui, tá? Mas agora, só que assim não está muito produtivo. O Emmet, por exemplo, eu vou criar uma página aqui, ó, ele já me disse, eu tenho uma abreviação, botei uma exclamação aí e vou dar um Enter. Quando eu faço isso, ele já me monta todo o esqueleto da página HTML para mim, com algumas com meta que eu falei que faltava bastante coisa, né? Então, eu já consigo agora ter uma produtividade melhor. Por exemplo, eu não precisei escrever, por exemplo, conteúdo. Se eu quiser colocar um parágrafo, eu posso colocar qualquer texto aqui de 200 palavras. Então, a gente vai ver é interessante que vocês deem uma olhada, por exemplo, as listas ordenadas. Eu tenho o L e tenho o LI. Só que eu quero 10 listas ordenadas. Então, aqui, ó, ele já me cria. Quem está fazendo isso é o Emmet, tá certo? Essa facilidade. Então, botei aqui só até o 6, mas ele já criou algumas. Então, é interessante vocês deem uma olhada. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Nesses dois plugins. É muito interessante, eles facilitam muito o desenvolvimento, evita que a gente fique fazendo aquele trabalho chato, tá? Então, tem muitos atalhos, digamos assim, para serem usados nesses dois plugins, tanto para o Visual Studio Code como para o Atom, todos eles têm, só que o Visual Studio Code ele já vem instalado esses dois, então eu recomendo que vocês usem esse daqui inicialmente, tá? Bom, ainda nessa etapa é o momento de vocês planejarem a otimização do site. Então, é aqui que a gente vai estar trabalhando com técnicas de SEO, né? Search Engine Optimization. É aquilo para fazer com que o ranqueamento da sua página seja eficiente. Por exemplo, se alguém está procurando por algum serviço seu num buscador como o Google, que ele apareça logo nas primeiras páginas, sem precisar ficar pesquisando e pesquisando, passando de página em página, uma vez que as pessoas geralmente elas escolhem as que aparecem na primeira página, tá bom?
Bom, para isso, vocês precisam estar criando um sitemap. A gente não vai estar trabalhando com isso aqui no desenvolvimento, na fase de desenvolvimento do nosso projeto, mas é interessante que vocês saibam como é que funciona, tá? Basicamente, vocês criam um arquivo XML descrevendo todos os links do seu site, o que a gente chama o mapa do site, né, o sitemap, e a partir dele, ele vai facilitar que os buscadores, os robôs, por exemplo, os robôs do Google e de outros buscadores, consigam encontrar o conteúdo da página de vocês. Então, tem aqui um link, esse link é para a criação mais facilitada dessa ferramenta. Por exemplo, eu tenho aqui um site, ó, eu coloquei nesse link que eu mencionei para vocês, alana.pro.br. Esse pro aqui é de professor, tá? Eu vou estar falando também daqui a pouquinho, ainda nessa aula, sobre esses domínios. Então, quando eu coloquei, ele fez uma busca no meu site e gerou todos os links possíveis a partir da página inicial para poder criar esse sitemap. Deu um preview aqui do site, né? Esse é um site que eu uso para disponibilizar algumas aulas minhas. E a partir daqui, as pessoas conseguem acessar melhor mais facilmente. Então, ele ensina para o robô do Google ou de outros buscadores quais as possíveis desvios que o seu site vai fazer, tá bom? Então, ele vai facilitar nesse ponto. Depois que vocês fizeram o sitemap de vocês vão fazer o upload para o diretório do site de vocês e vai confirmar que aquele site é de fato de vocês, tá? Para poder dizer assim, olha, Google, eu fiz esse sitemap e você pode usar. Mais ou menos isso. Tem aqui um link para poder fazer essa confirmação de propriedade do website. Tudo bem? Então, beleza. Já planejei, já criei, já desenvolvi. Agora eu preciso disponibilizar. Eu preciso mostrar para o mundo essa bela arte que foi criada, né? Então, o que a gente vai fazer nessa parte de publicação? A gente vai estar registrando domínio e contratando serviço de hospedagem. Basicamente isso. O interessante dessa fase é que a gente tem que estar preocupado com qual tecnologia a gente usou para desenvolver. Porque, por exemplo, alguns servidores de hospedagens, eles hospedam somente páginas feitas em PHP, que é uma linguagem de programação, que não é a que a gente vai estar usando aqui. Então, tem que ter cuidado com isso também. Tá? Então, vamos falar do registro do domínio. O registro do domínio ele é feito aqui no Brasil pelo Registro BR, e ele tem um conjunto de categorias. Tem as categorias genéricas, né, que é aquelas, por exemplo, .com.br, que são para atividades comerciais, net.br também, que é para atividades comerciais. Eu tenho arte, que é do tipo artístico, como música, pintura, folclore. Tenho de emp.br, que é para as empresas. Tenho ong.br, que é para atividades não governamentais. Eu tenho .edu para educação e assim por diante. Tenho várias mesmo. Botei aqui só algumas. Eu tenho ainda para atividades liberais, como para advogados, para biólogos. Esse aqui, embora para biólogos, muitas pessoas usam como de biografia, né? Eu tenho ainda ETI, eu tenho até um domínio, ETI, um dos meus primeiros sites, que é especialista em tecnologia da informação. Então, se a gente for aqui, ó, vou abrir aqui alana.eti.br, opa, botei bt.br. Então, esse aqui é um dos meus primeiros sites. Eu ainda nem era professora da UFMA, né? Que eu sou apaixonada por tecnologia, sou mestre em computação. Tem aqui alguns links para os meus canais, onde me encontrar, enfim. Portfólio, contato. Está um pouco desatualizado porque eu não tenho trabalhado nele, tá? Experiências, o que é que eu faço, minha dissertação de mestrado, esse tipo de coisa. Então, ele é ETI de especialista em tecnologia de informação. Eu tenho pro.br, que foi aquele que eu mencionei para vocês, né, alana.pro.br, que é de professores, VET para veterinário, enfim, tem uma lista muito grande. Lá no site do Registro BR vocês conseguem essa lista completa. E mais recentemente, eles criaram domínios por região, por cidades. Então, tem aqui, ó, está até escrito errado, Nova Iguaçu, o ABC Paulista tem, por exemplo, se você tivesse alguma coisa aqui, por exemplo, se eu fosse de lá, eu botaria alana.abc.br, Belém,
Belém.br, Poa de Porto Alegre, e aqui de São Luís a gente tem o SLZ, né? Então, poderia ser a alana.slz.br. Eu gosto demais de registrar domínio. Eu não vou nem pensar nisso, que eu não quero mais um domínio que eu não preciso. Tá? Mas tem uma lista também bem grande de outras cidades. Bom, e com relação aos serviços de hospedagem, né? Ele é um serviço onde vocês vão fazer o armazenamento de um site e disponibilizar para que ele possa ser acessado em qualquer tempo, qualquer hora, 24 horas por dia, em todo o mundo. Então, é um link que vocês vão estar criando, registrando o domínio e hospedando em um serviço de hospedagem. Geralmente, ele oferece um conjunto de outros serviços, como o registro do domínio, que eu mencionei para vocês ainda há pouco, que embora seja feito pelo Registro BR, através de alguns provedores de hospedagem, você consegue registrar e ele faz esse intermédio, né? Vai lá e registra para você. Transferência limitada ou não, tem que ter cuidado com isso, porque, se, por exemplo, se você tem muitos downloads e sua transferência é não ilimitada, ou seja, é limitada, você vai ter uma carga, um custo maior, eles vão estar cobrando em cima dessa transferência. Então, é muito bom ter cuidado se é ilimitado ou não. Questão do banco de dados, se você pode criar inúmeros bancos de dados, ou se tem um limite de 5, de 10. Se permite acesso remoto via SSH, é uma maneira de você estar acessando, como se estivesse aqui no seu próprio computador, né? Através de algumas linhas de comando, você acessa e faz operações remotas, bem interessante. Se ele permite algumas instalações automáticas, por exemplo, mais como o WordPress, o Joomla, que é um gerenciador de conteúdo parecido com o WordPress, só que ele é um pouquinho diferente também, mas ele tem o mesmo propósito. E aqui há alguns outros, tá? Bom, aqui eu tenho um exemplo do local web, esse é o meu hospedador. Então, eu tenho, por exemplo, aquele site que eu mencionei para vocês, aluna.tti, está hospedado no local web. Então, é através daqui que eu posso adicionar um domínio novo, eu faço acesso às minhas configurações para acesso FTP, criação de banco de dados, adicionar alguns aplicativos como o WordPress, algumas outras ferramentas de gerenciamento também, como, por exemplo, eu posso ter um criador de site, se eu não souber linguagem de programação, eu vou só arrastando e copiando, fazendo upload de imagens, ele já cria, então tem um custo também, tá? Então é interessante ficar de olho nisso. Bom, então a gente passou pelas quantas etapas? 5 etapas. E espero que tenha ficado claro para vocês como elas são feitas, tá? A partir daqui a gente vai estar trabalhando com a parte de desenvolvimento, trabalhando com linguagem de desenvolvimento, mas é interessante, como eu mencionei antes, a gente saber o processo, né? Como é que ele funciona. Como referência, fora aquelas que eu já mencionei lá, eu deixei aqui, por exemplo, o link do Emmet, para vocês, se forem usar o Atom, fazer a instalação. Tem aquele processo do início, tem algumas ferramentas de usabilidade. Tenho dois vídeos do YouTube bastante interessantes, um falando sobre aquela metodologia de criação de websites com as ferramentas. E aqui, como criar protótipos de alta fidelidade, usando aquela ferramenta Ashura, aquela que eu disse que dá para vocês pedirem licença para estudante gratuitamente pelo website, tá? Falando sobre briefing, então aqui é mais para caso vocês tenham alguma curiosidade. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente se vê num outro momento. Até mais.